Olá, então vamos para essa questão de geometria plana que envolve áreas, que envolve circunferência, semelhança de triângulos, etc. Então, considere duas circunferências concêntricas de raios 10 e 5 centímetros. Concêntricas significa que elas têm o mesmo centro, tá? Concêntricas, tá? Então, uma tem raio 10 e a outra tem raio 5. Aqui está a de raio 5 e aqui está a de raio 10. Internamente, a circunferência maior e externa a circunferência menor, traça-se AB, de 12 centímetros. Então, você vai fazer um segmento AB na circunferência maior, sem encostar a circunferência menor. Então, aqui está o A, aqui está o B, aqui está o AB, beleza? 12 centímetros. Unindo-se o ponto O, que é o centro, aos pontos A e B, construímos o triângulo AOB. Então vamos ligar o ponto A ao ponto O, o ponto O ao ponto B, construir o triângulo AOB. Os lados AO e OB interceptam a circunferência menor nos pontos C e D. Então C e D são os pontos aonde intercepta a circunferência menor, tá? Então aqui nós temos aqui o ponto C e o ponto D. Agora nós vamos fazer algumas perguntas sobre isso, tá? Bem, analisando a figura gerada pela situação descrita acima, aquela que eu acabei de falar, julgue as afirmações abaixo como verdadeira ou falsa e depois marque a alternativa correta. Então aqui está o desenho que eu fiz. Tem 3 afirmativas. Nós vamos analisar cada uma se é verdadeiro ou falso. E depois nós vamos escolher uma dessas 4 letras aqui. Bem, aqui, quando eu faço aqui, tem 2 triângulos, né? Tem o triângulo AOB, que é o grandão, certo? E tem o triângulo aqui também COD. Então eu posso aqui, ó, desenhar o triângulo COD, tá vendo? Então, a primeira pergunta que ele fala é essa aqui. A área do triângulo AOB, do grandão, é o dobro da área do pequeno. Cuidado, hein? Cuidado. Tá? Então, vamos começar a responder isso aqui. Então, vamos para a pergunta 1. O triângulo AOB, o bitelo, o grandão e o pequenininho, COD, eles são semelhantes, um é miniatura do outro. Por que eles são semelhantes, hein? Se você pegar aqui a medida aqui, OA, se você pegar OA, dividir por OC, tem que lembrar que OA é o raio maior, que é 10. OC é o raio menor, que é 5. Falou. Essa conta dá 10 dividido por 5, que dá 2. O ângulo O, esse ângulo aqui, ó, ele serve aos 2 triângulos. Então, você escreve aqui, ó, O igual a O, certo? Porque ele serve aos 2 triângulos. E você pega OB, divide por OC, por OD, desculpa, também dá 2. Então, atenção, quando eu pego esse lado do maior, divido pelo esse lado do menor, pego um ângulo do maior, que é o mesmo do menor, pego o lado do maior pelo lado menor, então eu tenho um caso de semelhança de triângulos. Que caso é esse? Esse caso é esse caso aqui, ó. Os triângulos são semelhantes pelo caso L a L. Tem 2 lados correspondentes proporcionais, certo? Dão a mesma proporção, mesma razão, e os ângulos formados por ele entre eles são iguais. Então, os triângulos semelhantes são semelhantes. O grandão e o pequenininho são semelhantes. A razão de semelhança é a medida do lado do maior pelo menor. Poderia ser o menor pelo maior também, mas eu considerei a razão de semelhança aqui o maior
pelo menor. Então, a nossa razão de semelhança aqui é 2. Você tem que tomar o seguinte cuidado. Preste atenção. Olhe para mim aqui. Quando você tem a razão de semelhança dos lados, as das áreas é a mesma coisa não, hein? As das áreas sempre é o quadrado da razão de semelhança dos lados. A razão entre as áreas do triângulo é o quadrado da razão dos lados. Quadrado. Então, quando você vai dividir aqui a razão da área do triângulo AOB é o grandão, pela área do triângulo COD, não vai dar 2, hein? Não vai dar 2. Aqui vai dar 2, o quê? Elevado a 2. Se aqui fosse 3, daria 9, tá? Então, isso é 4, né? Então, ele fala que a questão, que é o dobro, ou seja, AOB aqui é 4 vezes o COD, se o COD passar para cá multiplicando, é 4 vezes. Então, a questão falou que é o dobro, né? A questão, né, falou o dobro. É o dobro? Não. É 4 vezes. Então aqui, lembre-se, a primeira deu falso, tá? A primeira pergunta foi falso. Vamos passar pela segunda, tá? A segunda, eu coloquei de novo para você aqui, ó. A altura do triângulo OCD, tá? Mede 4 centímetros. Então vamos fazer novamente a figura aqui para a gente ver. Ele quer saber a altura do triângulo OCD. OCD é o pequenininho. Então, nós vamos chamar esse ponto aqui, ó, de E de escola. Certo? E esse ângulo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês que esse ângulo aqui é 90 graus. Beleza? Então, observe aqui comigo. Bem, no triângulo isósceles, a mediana relativa à base é também a altura. Esse triângulo é isósceles. Por que ele é isósceles, hein? Vamos escrever isso aqui. O triângulo OCD, o pequenininho, é isósceles. Isósceles significa 2 lados com a mesma medida, tá? Por que ele é isósceles, hein? Pois OC, certo? Igual a OD, que é igual a 5 centímetros, certo? E no triângulo isósceles, a mediana também é o quê? É a altura. Então, esse triângulo aqui é isósceles, então essa mediana aqui também é a altura. Agora, nós vamos determinar a medida de CE. Você lembra que a razão de semelhança do triângulo grandão para o pequenininho é 2? Então, se eu pegar o AB do grandão e dividir pelo CD do pequenininho, que são os correspondentes, a razão tem que ser 2. Tá? Então, aqui você pode escrever aqui, ó, AB. Quando eu coloco sem o tracinho, que eu estou falando da medida, tá? AB é 12 centímetros. Implica que CD é a metade, né? Porque um é o dobro do outro, 6 centímetros. Então, se você pegar o CE, vai dar 3 centímetros. Então, essa medida aqui, ó, presta atenção, CE é 3 centímetros. Tá? Então, você tem um triângulo retângulo aqui, né? Você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Temos o triângulo retângulo. Qual o triângulo retângulo? Olha aqui, eu vou fazer ele de novo aqui para você, ó. Só para ficar bem claro. Fazer ele grandão aqui para não ter dúvida. Olha aqui. Bem, aqui está o ponto E. Aqui está o ponto O, aqui está o ponto C, que mede 3.
Aqui é o raio, 5. E aqui você tem um ângulo de 90. O ângulo de 90 é o ângulo mais quente da matemática. Por que, professor? Ele não venta. Os outros ventam, ele não venta. Bom, brincadeira. Então, isso aqui é a altura, ó. Esse cara aqui é a altura. Certo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo COE. Qual que é o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. O senhor é mímico? Sou mímico. Então, aqui como é que fica? H ao quadrado, o que mais? Mais 3 ao quadrado, igual a 5. É um triângulo muito famoso, tá? 3, 4, 5. Se você fizer as continhas por 25 menos 9, tirar a raiz quadrada, você encontra H igual a 4. Então, ele falou aqui que H é 4, tá vendo? Então, aqui você pode colocar um verdadeiro. Lembre-se, a primeira foi falsa, a segunda verdadeira. Vamos para a terceira, tá bom? Bem, pergunta 3. A área do trapézio ABCD é 45 centímetros quadrados. Vamos desenhar a figura e vou calcular aqui a altura HOF do triângulo grandão. Vamos chamar esse ponto aqui de F, certo? Então, aqui nós temos aqui, vamos desenhar aqui de novo. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto F, certo? Aqui é o ponto O e aqui OA. O ângulo de 90. Bem, aqui é 6, porque o total é 12, metade, né? Aqui essa medida que eu vou chamar de Hzão, aqui é 10. Então, quando você aplica Pitágoras aqui nesse triângulo, você tem que Hzão mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Aqui é aquela forma tranquila, né? 100 menos 36, 64, raiz quadrada, Hzão é 8. Implica que o EH, né? EH seria... EH não. Aqui é o ponto E. EF, né? Que eu quero saber. EF. Bem, se o OF deu 8, o EF, o OE a gente tinha feito que deu 4 agora mesmo, então aqui é 8 menos 4, 4 centímetros. Bem, agora você tem que aplicar uma fórmula da área do trapézio, você tem que saber essa fórmula na lata, hein? A área do trapézio é a base menor mais a base maior sobre 2. Essa fórmula aqui é importantíssima. Então, essa área nossa aqui vai ser igual. A base menor é o CD. A base maior é o AB. Tá. A altura é EF. A altura do trapézio, dividido por 2. Bem, o CD, nós fizemos aí, 6. O AB também foi dado, 12. O EF, acabei de calcular, 4, dividido por 2. Aqui você pode simplificar, ó. 4 por 2 dá 2. Certo? Então, 6 com mais 12, 18. 18 vezes 2, 36 centímetros quadrados. E ele falou aqui que é 45. Então, essa está falsa. Então, a primeira foi falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa. Tá? Então, qual que nós vamos marcar? Todas são verdadeiras? Não. Apenas uma é verdadeira? Sim. Duas são verdadeiras? Não. Todas são falsas? Não. Então, você vai marcar aqui, letra B. Apenas uma é verdadeira. Valeu?